Olá a todos, como estão? Aqui é a semana 3, né? Estamos na semana 3, breve histórico das concepções da montagem no cinema. Isso é muito importante, né, gente? Para a gente pensar aqui numa formação também diferenciada, né? Em que a gente realmente também estude aí os clássicos e para que a gente não seja apertadores de botão, né? Como eu gosto de dizer. Na minha graduação isso foi era uma briga da gente assim em não sucumbir, né, a esse ofício meramente técnico e que a gente realmente consiga produzir imagens e produzir sentido nas coisas que a gente faz, tá bom? Aqui temos um texto, né, de leitura obrigatória, né, e o conteúdo, parte do conteúdo está sendo formatado a partir desse texto, né, que é um breve histórico das concepções da montagem no cinema, de Rui Garnier, um crítico de cinema bem conhecido aqui no Brasil, né? Tem um link disponível para vocês na plataforma também, então o texto está bem acessível, um texto legal de ler e ajuda a gente a compreender bem para onde a gente quer seguir. Aqui os primeiros filmes da história, né, do cinema não tinham montagem. A gente vai falar um pouco aqui dos primórdios do próprio cinema, que é onde é o ponto de partida aqui de toda a teoria cinematográfica. Eram pequenas bobinas de filme, cada uma com pouco menos de 1 minuto, que registrava fixamente o mesmo enquadramento. Ao registrar aspectos cotidianos da cidade de Paris ao final do século XIX, os irmãos Lumière foram os precursores do cinema. Isso aqui é o primeiro filme deles, né, A Chegada no Trem da Estação, de 1890. Eu coloquei vários vídeos aqui, tá, no próprio slide, tá bom? Para vocês acessarem dessa forma que eu estou visualizando, é legal vocês, se forem acessar de celular, vocês instalarem um aplicativo que chama Google Slides. E aí vocês vão ver também bem legal, né? E para as outras pessoas que vão acessar nos computadores também é tranquilo. Basta apertar Ctrl F5 e vocês vão ter essa mesma visualização que eu estou tendo aqui, tá? Eu vou reproduzir alguns filmes, tá? Não vou reproduzir todos, então eu vou deixar isso um pouco para vocês fazerem, para não ficar longo demais aqui o vídeo, tá? Então aqui, esse aqui é um filme clássico, né? A Chegada do Trem na Estação. E é bem importante, né, que ele seja visto, né, que as pessoas realmente conheçam que esse aqui é o primeiro filme da humanidade, né, como o próprio enunciado diz, né. Então eu vou deixar rolar esse aqui porque é bem importante, né. Também as pessoas na época, elas corriam, né, elas corriam quando viam o trem chegando, as pessoas nas salas de cinema, elas corriam com medo, né, dessa imagem em perspectiva, como se o trem tivesse vindo em direção a elas. Então, é isso aí. Primeiro filme da história, né? É isso, o primeiro filme da história é esse. E aqui os próprios irmãos Lumière, eles fazem a primeira experiência de montagem, né? Com 2 filmes, que chama A Demolição de um Muro. É a primeira vez que 2 blocos de sentido oposto são aproximados e, apesar de se tratar do mesmo plano, que passa repetido 2 vezes, um nexo lógico entre as 2 imagens está estabelecido. Então, eu vou colocar no ponto de corte aqui, tá? Para a gente adiantar um pouco o passo. Eles derrubam o muro e aqui logo aparece o ponto de corte. Cortou aqui,
o filme passa a rodar ao contrário, né? São duas imagens iguais, uma montada no sentido normal e outra montada no sentido inverso, que dá essa impressão de tudo girando ao contrário, né? Aí o muro volta para o mesmo lugar, e assim, esse é o primeiro filme montado da história, também dos irmãos Lumière. Aqui a gente tem um Georges Méliès, um ilusionista e cineasta francês que foi famoso por liderar desenvolvimentos técnicos e narrativos no alvorecer do cinema. Ele usa o corte e a dupla exposição para criar seus efeitos mágicos. Mesmo assim, seus filmes pareciam ser feitos em um único plano. Esse aqui é o filme O Homem com uma Cabeça de Borracha. Vou voltar aqui. Em que ele... Vou colocar aqui no ponto mais interessante do filme. Em que esse senhor, à medida que ele enche um balão, ele enche a cabeça do ator, né? E aí você percebe uma coisa meio teatral, né? Então, o cinema era tido também como um primo pobre do teatro, né? Esse plano fixo sempre remetia ao teatro, né, também. Que aí, mais na frente, a gente vai perceber que o cinema conquista essa linguagem autônoma, né, vamos dizer assim. O ato lógico da ideia de montagem, ordenar cenas e planos para passar a ideia de continuidade, não foi algo construído com simplicidade. Como fazer para que o espectador não fique perdido quando se corta um plano a outro? Será a mesma história? As passagens de tempo e de espaço serão compreendidas? Aqui nesse filme do Fernand Zeca, Pelo Buraco da Fechadura, ele mostra bem isso, né? Também uma coisa teatral, né? Meio cômica. E aí ele passa a olhar, espiar as pessoas pela fechadura. Aqui ele volta, né? Aqui ele vai de volta para outra fechadura e ele vê outra perspectiva da fechadura, né? E assim vai, o filme se desenrola com esse enredo. E aí a gente tem os pioneiros americanos, como Edwin Porter e D.W. Griffith, que eles estabeleceram as bases fundamentais para a continuidade de da ação de uma trama, alcançando seus efeitos dramáticos. É a partir da criação de múltiplos pontos de vista, ângulos e distâncias de câmera, em relação àquilo que ele filma, tudo isso agregado e transformado em algo coerente e natural na montagem, que o cinema começa a ser visto como arte autônoma. Esse aqui é um filme bem representativo, né? Um primeiro filme importante do Griffith, Nascimento de uma Nação, em que fala exatamente do nascimento dos Estados Unidos, né? E também os Estados Unidos despontando aí como uma potência cinematográfica, enfim. Tem muito, o Jean-Claude Bernardet, por exemplo, ele fala disso, que o cinema é a arte da máquina, né? É a arte da revolução industrial. Então, sempre que a gente pensa no cinema, a gente pensa em tecnologia, e sempre que se pensa em tecnologia, se pensa em dinheiro. Então, os países aí que primeiramente se desenvolveram, né, injetaram muito recurso e desenvolveram o seu cinema a partir de uma injeção do próprio capital privado, né, e que foi se desenvolvendo até se constituir enquanto indústria, já aí na década de 1920, né, com a indústria de Hollywood, como já conhecemos o resultado de tudo isso. David Griffith é considerado o pai da montagem cinematográfica no sentido moderno.
Suas contribuições para a evolução da montagem foram inúmeras, destacando-se a alternância dos planos para criar impacto emocional, incluindo o grande plano geral, o close-up, grande plano, a câmera subjetiva, o ponto de vista da personagem do ator, e o traveling, deslocamento lateral da câmera, os flashbacks, as variações de montagem, as mudanças de ritmo, entre outros. Foi Griffith também que ele foi o primeiro cineasta que foi dar sentido ao plano geral, né? Vou passar um pouco desse filme aqui, Intolerância, que é um dos filmes mais importantes dele, né? Se não o mais importante dele. Adiantei um pouco o plano aqui, mas ele, se você percebe aqui, ele vai descendo com esse plano bem lento, né? Lentamente, com essa dança dessas sacerdotisas, e aí logo tem esse corte aqui que subtende já que essas pessoas também estão nesse espaço, né? Esses cortes mais fechados, em variação com uns planos um pouco mais abertos também para dar essa dimensão de espacialidade, e assim ele vai construindo a narrativa do filme nessa perspectiva. Aqui a gente tem uma coisa linear, né, no sentido de contar uma história linear que vai caracterizar muito aí o cinema americano por muito tempo, né? Essa linearidade das histórias que são contadas, sem grandes, vamos dizer, reviravoltas narrativas, né? Já a escola soviética, né, gestada nos anos 20, viu o cinema como um outro projeto, e não como uma construção de um espaço magético na tela. A ideia aqui era experimentar a possibilidade de construção do sentido a partir da associação sequencial das imagens, o que possibilitou o cinema elaborar sua própria linguagem. Um exemplo desta autonomia é o efeito Kuleshov, em que se percebe a mudança de apenas um plano, que a mudança de apenas um plano poderia alterar o resultado do sentido obtido pelo conjunto das imagens. Isso aqui é uma experiência bem legal e bem interessante, né? Aqui a gente tem o vídeo, aqui a gente tem o resultado, né? Lado esquerdo. E aqui a gente tem um vídeo que vale a pena ver também, que aqui a gente tem logo o prato de comida, certo? E o homem, o que vai denotar fome. Em seguida, a menina morta e o mesmo plano, o que vai denotar tristeza. E mais à frente, uma mulher deitada, pensativa, e o mesmo homem, o que vai denotar desejo. Esse é o efeito Kuleshov e isso é a base do que vem a se transformar a escola do cinema soviético, que é, sem sombra de dúvidas, das escolas, se não uma das escolas mais importantes do cinema, né? Um dos cineastas mais importantes desta escola foi Sergei Eisenstein. Ele buscava a forma rítmica e intelectual da montagem, como é possível ver em filmes como Encouraçado Potemkin ou A Greve, ambos produzidos em 1925. Ele acreditava que a montagem poderia ser usada com mais propósito do que apenas contar uma história. A justa posição de tomadas independentes poderia criar novos significados. Eisenstein achava que a colisão das imagens poderia ser usada para manipular as emoções do público e criar metáforas. Eisenstein classificou a montagem em 5 tipos diferentes. Isso aqui é bem interessante e muitas vezes a gente realmente precisa de muito exercício para
para entender bem aqui esses conceitos que ele vai jogando para a gente, né? A montagem métrica, que é um estilo de montagem simples em que as cenas longas são encurtadas para um comprimento chamado de comprimento absoluto das imagens, sem afetar a essência da história original ou sua emoção. Este tipo de montagem é usado para criar suspense e tensão, que geralmente são rápidos e têm cortes abruptos, que não têm continuidade, mas dão sentido à duração total da cena. Então aqui eu vou reproduzir esse vídeo, que você vê as pessoas correndo. Essa fumaça também ajuda aqui nessa atmosfera de tensão, né? E esse homem metralhando essas pessoas que estão aqui circulando, né? Você vê que é uma montagem rápida, não há necessariamente a imagem do tiro, mas mesmo assim você sente o impacto e a tensão que está sendo vivida naquele momento. Isso tudo criado pela montagem métrica. Tá ok? Aqui a montagem rítmica, em contraste com a montagem métrica, esse estilo de montagem se concentra no ritmo da ação realizada, no tempo igual à duração real da gravação. Este tipo elimina o salto inesperado e abrupto de uma imagem para outra. O melhor exemplo é a montagem rítmica dos degraus da Odessa do filme Encoraçado Potemkin. Aqui a gente tem, né, uma narrativa construída para gerar essa tensão, né, em que as pessoas correm da escadaria. Isso aqui foi um evento, né, da Revolução Russa, em que as pessoas foram massacradas nessa escadaria, né, um grupo de trabalhadores que protestavam. E as pessoas são nessa tensão. As pessoas são alvejadas por esses soldados que também estão descendo as escadas e aqui as linhas de soldados que avançam por cima das pessoas, e a tensão sempre inerente aos olhos, aos nossos olhos. Aqui é a montagem tonal, tá? Que é uma montagem que baseia-se no característico tom emocional da cena, ou o tom geral do fragmento, né? O fragmento eu entendo quanto cena, né? Por exemplo, aqui a gente tem a tonalidade da luz, que é esse elemento característico, né? A intensidade da luz de um fragmento, mais sombrio, menos luz, mais movimento e vibração da luz no reflexo da água. Para vermos a montagem tonal, temos essa sequência da neblina, do Encoraçado Potemkin. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver aqui que você tem essa linha aqui de luminosidade, né? Que vai ser o que vai marcar também outras imagens semelhantes, né? Você percebe aqui um ritmo mais lento, e se você perceber, é a mesma luz que reflete, que incide aqui, né, no corpo desse homem. Tá bem? Esse seria o tom geral do fragmento, né? Essa luz que marca essa direção e que vai amarrando os planos entre eles. Montagem atonal, que é o uso simultâneo de todas as três montagens acima, métrica, rítmica e tonal, em uma mesma combinação. A ausência de movimento de tensão e relaxamento presentes nas três formas de montagem anteriores, resultando numa montagem mais livre. A montagem atonal nasce do conflito entre o tom geral do fragmento, sua dominante, e sua atonalidade. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem o que seria, vamos dizer assim, planos de transição, né?
praticamente, né? Em que aqui a gente não tem nenhuma tensão, nenhum relaxamento, vamos dizer assim. E aqui os homens passam, essa água aqui desce, essa mesma água que corre aqui, e os homens vão andando por essa rua. Aqui também. Então, você pode ver que tem um trabalho artístico, né, diferenciado, um olhar estético apurado aqui, né, nesses filmes. Bem diferente de uma narrativa linear que tem esse compromisso também com a espacialidade, né. E aqui a gente tem a montagem intelectual, que é uma montagem de conflito e justaposição de elementos que simulam sensações intelectuais. Embora julgados como fenômenos, aparências, eles parecem de fatos diferentes, do ponto de vista da essência, que é o processo, porém, eles sem dúvida são idênticos. Essa cena do filme Outubro fala um pouco isso, né, que é a montagem de várias máscaras e estátuas que depois são associadas às pessoas. Então é como se essas imagens se materializassem, né, nas pessoas. Dois Napoleões. Qual dos dois? Essa é a montagem intelectual de Eisenstein. É bom também lembrar, gente, que todos esses conceitos de montagem, eles vão estar presentes em todos os gêneros de filme, né? Seja ficção, seja animação, seja documentário também. Então, assim, independente de você pensar num filme de ficção ou num filme documentário, que de certa forma possa ter narrativas diferentes, mas aqui você tem um outro compromisso, né? Então, assim, vocês vão perceber que isso vai se reproduzir em vários filmes, vocês vão ter vários exemplos e vão ver filmes de forma diferente também. Aqui, né, até este momento, o ofício de montador sempre era de uma posição subalterna entre os técnicos de cinema e muitas vezes os próprios diretores assinavam as montagens de seus próprios filmes. Com o cinema moderno, por volta dos anos 1940, o plano de sequência, plano que registra a ação de uma sequência inteira sem cortes e a profundidade de campo, que é a mudança de foco da câmera para dar a ênfase a algum elemento da cena, dá outra dimensão à estética cinematográfica. A montagem caberiam apenas as tarefas de continuidade, metáfora, dinamismo e ritmo ao filme. Então a gente tem aqui essa cena do Cidadão Kane, né, do Orson Welles, 1940, que já feito também numa condição em que o cinema americano realmente se estabelece, né, que já é forte, que já é uma indústria consolidada, e enfim, você vai ter vários clássicos dessa época, como Casablanca também. Então são filmes bem representativos e que usam muito do plano de sequência. Vários filmes do Hitchcock também, né? Um pouco mais à frente, mais por volta da década de 50, né? Tá bom? E aqui mais à frente, né, nos anos 60, com a eclosão dos novos cinemas ao redor do mundo, como aí que no caso, né, a Nouvelle Vague francesa, com o filme Acossado de Jean-Luc Godard, as bases em que se assentam a linguagem do cinema narrativo são colocadas à prova e questionadas em seu cerne. Se o trabalho da Moviola era visto como tendo a função primordial de manutenção de continuidade entre o plano e o seguinte, sejam continuidade de ação, de lógica ou metafórica, ou espacial também, agora ela é chamada a tecer laços de descontinuidade e desfazer a relação ilusória do prosseguimento de uma ação através dos planos. Vale a pena passar aqui esse trechinho do Godard,
Então aqui ele está dentro do carro, ele já automaticamente já está fora do carro, dentro da cabine telefônica. Ele sai da cabine, pega um jornal com alguém, está saindo dentro de uma casa sem o jornal, está dentro da casa, já no quarto. Já vai num bar também, então é isso. De certa forma, esses novos cinemas, eles perdem esse compromisso, né? Com manter essa linearidade espacial e tudo. Filmes também aí, como os filmes do Glauber Rocha, também tem muita essa influência, né? Deus, o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, né? Filmes muito importantes aqui do cinema novo brasileiro e que também é marcado por essa descontinuidade, né? Que é um retrato aqui da década de 60. Pensando aqui nesses termos históricos, em um momento, o corte vem perturbar uma relação que estabelecemos com o espaço. Em outro, o plano de sequência distende a nossa percepção do tempo. Seja abusando do plano de sequência ou dos planos fragmentados da estética do YouTube, a montagem de uma forma ou de outra permanecerá tendo uma importância decisiva na construção, na construção da significação de qualquer filme. Então, a forma como vocês editam, assim, realmente vai dar as pessoas assistem, né, e realmente aquilo tem um impacto, seja ela qual for, né. Então, a importância da montagem aqui é muito relevante e a gente tem que realmente pensar tudo que a gente assiste, né, os vídeos de YouTube, por exemplo, né, com aqueles cortes em que você tira os vazios, né, os vãos das falas das pessoas, como isso acelera a imagem, né, como isso também é um reflexo do nosso tempo, que as pessoas não têm tempo, né, para de fato estarem, como posso dizer, não tem tempo de assistir, né, então um vídeo de alguns minutos vira uma coisa do outro mundo, né, enquanto filmes russos, alguns filmes russos tem planos aí com 10 minutos, plano de sequência com 10 minutos. Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente refletir sobre o nosso tempo. E aí, pensava-se que tinha acabado, mas que não, né? Tem mais um temazinho que eu quero tocar aqui para frente, até porque isso vai puxar um pouco o conteúdo já da próxima semana, que a gente vai tratar de linguagem narrativa audiovisual. Mas como a gente está também nesse recorte histórico, é importante também a gente lembrar aqui desse cidadão, Pudovnik. Ele foi contemporâneo de Eisenstein, inclusive eles também não se batiam, né? Eles tinham umas tretas aí entre eles. Mas para Pudovkin, a função essencial da montagem é a determinação dos processos psicológicos do espectador. A gente vai ver isso também mais na frente, né, quando a gente vai estudar o Walter Munch. O realizador não deveria apresentar toda a realidade, mas reduzi-la ao essencial. A montagem é um instrumento que é usado para dar forma, para destacar determinados acontecimentos da realidade. Serve ainda para selecionar os fragmentos que temporalmente e espacialmente não são relevantes, construindo com detalhes significativos e omitindo os restantes. Assim, Pudovkin considerou que o plano é como o tijolo da construção fílmica e que o material, ao ser ordenado, pode gerar qualquer resultado pretendido, da mesma forma que o escritor utiliza as palavras para criar uma percepção da realidade. O realizador de cinema usa os planos como seu material bruto. Então, uma coisa interessante aqui, que é realmente esse recorte da realidade também, né? Mas ainda assim, ainda que haja esse recorte, a tentativa de se imprimir a realidade, mesmo com esse recorte. Então, o poder de síntese é muito grande, né? De você sintetizar, como já aconteceu comigo,
enfim, 52 horas de filme num vídeo de 20 minutos, ou 20 ou 30 minutos, enfim. Mesmo assim é muito, né? Então, como você articula todos esses elementos para que no final ele faça um sentido para quem assiste, né? Também. E sempre pensar também nas pessoas que vão assistir, né? Eu particularmente, eu sempre edito as coisas que eu faço, sempre pensando nas pessoas que estão do outro lado, né? Então é isso. Ele estabelece 5 técnicas da montagem. Eu vou, né, colocar um pouco aqui para que a gente entenda também. Tá? Ele fala aqui que o contraste parte da ideia de que duas imagens diferentes, quando combinadas, forçam o público a estabelecer uma comparação entre elas. Então, esse aqui, por exemplo, é uma imagem, um corte do filme 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Em que o macaco joga o osso para cima, no que ele desce em silêncio. E a gente tem esse corte junto com essa nave espacial. Ou seja, aqui a gente tem um contraste de alguns milhões de anos, né? Para chegar desse osso para essa nave espacial, por exemplo. Então, é bem interessante, né, essas colocações aqui. O paralelismo, que dentro do paralelismo a ideia é que as cenas mostradas sejam complementares e que evoluam conforme o tempo passa ou o filme avança. O paralelismo guarda muita semelhança com o contraste, ainda que seu foco não seja o confronto entre as cenas que são montadas. Então a gente vai novamente aqui no paralelismo, a gente vai ter uma cena aqui do filme Indiana Jones, de alguns dos filmes do Indiana Jones, né? Esse aqui é o jovem Indiana Jones. Esse não. Esse aqui é o jovem. E aí? Esse aqui é o paralelismo. Ok? Numa perspectiva do Pudovkin. Mais à frente um pouco, a gente tem o simbolismo. A montagem que leva em consideração o simbolismo retrata em suas cenas ideais ou conceitos que se relacionam de uma maneira simbólica, a fim de passar uma mensagem que as une e estabelece uma relação de significado entre elas. Então aqui a gente tem essa ideia do simbolismo, por exemplo, nessa imagem. Não sei que filme é esse em si, mas ele acende o fósforo. It is recognized that you have a funny sense of fun. Então é como se o sopro desse cidadão fosse capaz de promover o nascer do sol. Como se ele lançasse aquela chama para que o sol venha a nascer. E aí a interpretação é livre e a viagem também, né? E aqui, mais à frente, a gente tem a simultaneidade, né? Que a simultaneidade é o princípio de montagem mais emocional que trabalha com mais de uma linha temporal ou narrativa de uma história. Ela trata de maneira simultânea um ou mais personagens de maneira que elas possam se juntar em um momento posterior ou de maior clímax. Esse filme aqui que parece que a Jodie Foster, vou pegar daqui,
Então aqui os caras estão dentro da casa. Vários policiais cercam a casa, supostamente a casa dele, mas quando ele abre, nos deparamos com a Jodie Foster, enquanto em outra casa, que se imaginava ser essa, os policiais entram, mas não encontram nada. Essa seria a ideia de simultaneidade. Para finalizar, a gente tem aqui essa ideia do leitmotiv, que é uma expressão na música que indica a repetição de um trecho de uma música em determinado momento do filme, denotando alguma presença, situação de risco, etc. Isto ocorre em filmes como do Indiana Jones, como a música tema do filme A Marcha Imperial em Star Wars ou Tubarão na presença assassina do animal. A maior característica do leitmotiv é justamente a repetição e a reinserção de um mesmo elemento ou trecho dentro de uma mesma peça. Então aqui, vou colocar aqui, né, nessa parte aqui do leitmotiv. Então a gente percebe que quando o tubarão ataca, ele tem uma música característica. Você vê que esse clímax vai subindo também com o passar do tempo e ao atacar para fora daquilo, para fora daquele espaço, não há essa música. Há sempre um jogo de interação entre a música, o ambiente dentro da água e o que está para fora dela. Então é isso. Isso aqui foram as nossas referências, os sites que a gente pegou essas informações, tá bom? Tem o textinho para vocês lerem, tá? Coloquei à disposição também mais um texto, né, que fala da contribuição das escolas americana e soviética para o cinema. Está lá também um PDF, né, do Carlos Canelas, um escritor português. Tá? Mas espera só mais um pouco, né? É bom a gente se ligar aqui que todo final de cada semana, de cada disciplina, né? De cada semana a gente vai ter o curta da vez. Que a ideia aqui é a gente passar um pouco da produção nacional de curta-metragem, né? O curta-metragem é um formato muito interessante, né? Pouco explorado até, pouco visto, eu diria, né? Eu já tive a oportunidade de participar do cineclube e a gente só exibia curta, então essa é a minha formação. É um formato que eu gosto, é um formato que eu curto, assim. É um formato que dá um espaço de muita liberdade, sem grandes compromissos narrativos, assim, né? A gente vai ver muita coisa legal aí nesse meio tempo, tá bom? E aqui a gente começa com Ilha das Flores, um clássico do Jorge Furtado de 1989, em que eu não vou dar spoiler, então assistam. Para quem já viu, eu cansei de ver, esse filme aqui é bem estudado nos cursos de comunicação, então vou deixar aí para vocês o comentário, lembrando que o comentário, o fórum avaliativo, né, é sobre esse filme, então comentem, tá bom? Vale aí 2 pontinhos aí na notinha dessa semana, beleza? Então é isso, vale a pena, esse é um filme aqui que eu não canso de vê-lo, um filme bem importante, tá bom? E é isso, valeu turma, estamos à disposição aqui na plataforma para tirar suas dúvidas, tá bom? Tem um fórum de dúvidas lá, né, para que vocês tirem suas dúvidas, coloquem, estamos aí em contato, beleza? Então é isso, valeu, gente, brigadão aí pela presença, temos muito trabalho pela frente e muita coisa boa aí para rolar.
tá bom? Agradeço aí pela presença de todos e de todas. Valeu!